Conversei com meu marido psicólogo sobre a série Adolescência. Eu te pedi pra você assistir Adolescência, basicamente por causa do terceiro episódio. Porque eu achei incrível, o melhor episódio da série. Tu achou o terceiro Eu melhor? achei o melhor da Gente. série. Por que você não achou? Eu achei a série como toda excelente, né? Maravilhosa. Mas o terceiro me deu alguns incômodos. Tu não Nossa, sentiu, mas não? pra mim foi. Não senti. Pra mim, como alguém leiga, que não é da área, eu achei que ela mandou muito bem, no Não, geral. então, uma coisa que eu achei legal foi que, assim, a série não mostra, mas ele já foi atendido por outros psicólogos, estavam lá avaliando ele, e parece que esses outros psicólogos não cogitaram que poderia ter algo a ver com machismo, com misoginia, o assassinato. Ela é a psicóloga que pensa nisso, né? Tanto é que ela vai fazendo perguntas para ele nesse sentido. Isso eu achei interessante. Mas ele fica em alguns momentos muito desconfortável ali, né? E acho que tem a ver com a atuação dela, que é de psicóloga jurídica, ela tá ali fazendo avaliação, não tá fazendo terapia com ele. Isso me incomodou, né? Porque assim, por mais que ele seja um criminoso, isso tá claro para mim na série, né? Ele fez o que fez. Senti mais um acolhimento da parte dela, trabalhar mais as questões dele. Esse foi o meu incômodo, né? Entendi. Engraçado pra mim, ela ter deixado ele incomodado foi o trunfo dela. O que fez ela me É, parecer. pensando assim, que ela estava avaliando ele, ela provocou isso, né? É isso que eu acho que me incomodou. Parece que ela estava provocando e ela viu o que ela estava querendo ver, né? Você pontuou que existe uma diferença entre sessão de terapia e avaliação. Eu trabalho com terapia, tu sabe? Mas o propósito dela ali principal é fazer uma avaliação do Jamie, né? Para saber o quanto que ele entende do que aconteceu e não exatamente trabalhar as questões dele ou então se aprofundar nisso. Tanto é que não acontece muito no episódio, né? Parece que ela usa alguns recursos, e aí a gente pode pensar naquele. Acho que é um chocolate quente com marshmallow, que isso de alguma forma ela sabe que ele gosta, isso aproxima dele, mas ela faz um sanduíche também que tá pela metade, que tem um picles, que é um negócio que ele não gosta. Muito provavelmente para ver como é que ele vai reagir a isso, né? E isso é o que me incomodou, né? Assim, acaba levando ele àqueles estados ali de explosão, mas não dá um acolhimento a isso, então não problematiza isso, não avança, né? Só vê acontecendo e aí ela tem o suficiente para fazer um laudo dela. Entendi. Então, mas o que você acha que era isso que ela estava querendo ver? Porque pra mim não ficou tão claro. Eu fiquei com a sensação ao terminar o episódio que ela viu algo muito grandioso nele e eu fiquei em dúvida. Eu falei, o que foi isso que ela viu? Porque eu vi na internet várias pessoas comentando muitas coisas. Que ele era psicopata, que ele era isso, que ele era aquilo. Aí eu queria te perguntar. Gente, eu fiz ele assistir essa série pra me explicar esse episódio. Não, pelo menos eu não entendi assim não. E até algo que a gente não fala, por exemplo, algo como psicopatia em criança, adolescente, não se pensa assim, né? Para mim, o que talvez de grandioso que ela tenha visto, e que eu acho que é a coisa que bons psicólogos fazem, é conseguir estranhar aquilo que para todo mundo é normal. Então, assim, a série toda vai colocando exemplos, não só no terceiro episódio, né? Vários exemplos de machismo, de misoginia. Eu tô lembrando aqui, acho que uma das primeiras cenas, aquele policial arrota dentro do carro. Tu lembra disso? Eu não lembro. Eu acho que tem uma cena, ele arrota assim, e aí a companheira dele lá de trabalho fica meio incomodada, não sei o quê. A série mostra isso nos pequenos detalhes e em coisas mais graves, como até mesmo no assassinato, né? Então, acho que foi interessante ela ter conseguido estranhar isso, que para todo mundo é muito natural. Isso pode parecer muito simples, mas é grandioso, né? Você estranhar aquilo que para as pessoas é natural. Mas acho que isso não passa por algum tipo de diagnóstico psicológico, que ela tenha visto algo muito grave no menino, né, no Jamie. Pelo contrário, acho que assim, ela vê que ele é um menino comum, e que tem uma família com suas ambiguidades também, que tem todo aquele contexto da escola, que tem um monte de violências, mas que é super comum pra gente também, e que a gente não precisa, para explicar ou para entender essa situação do Jamie, entender que ele é um psicopata, né? Parece que ele é um menino que foi tomado por esse discurso, ele foi tomado por esse ideal de masculinidade, de misoginia, e acabou num ato impulsivo, né, cometendo assassinato. Eu acho que o que tornou essa série muito especial pra mim é que
Ele veio de uma família que parecia muito bem estruturada. Não que parecesse. Ela é muito bem estruturada. São pais presentes, né, que deram o melhor que eles puderam. Então, como que ele foi tocado por essa masculinidade? Entende minha dúvida? Como que aconteceu, mesmo a família dele estando lá, dando um quartinho dele, colocando um porque você computador pra termina de ele. assistir a série pensando, gente, mas por que ele é assim? Uhum. Ele teve tudo que qualquer pessoa... Bom, ele teve o que a gente acha que uma pessoa que faz um negócio desse não teve. Uhum. E esse eu acho que é um dos grandes pontos legais da série, pelo menos pra mim. Pareceu que tudo é muito ambíguo, como a vida é mesmo, né? A família tem muitos aspectos bons, mas tem também, o pai também tem uns atos impulsivos de vez em quando, né? No último episódio isso aparece. A menina foi criada na mesma família, e a menina é uma filha que tá lá ajudando e tal. E aí, né? Como é que a gente não tem resposta fácil para isso, como na vida não tem resposta fácil. O colégio, ao mesmo tempo que tem alguns adultos que estão lá tentando compreender, tem vários adultos que estão sobrecarregados. Então, acho que a série toca em vários pontos, né? A violência na instituição da escola, no caso da família, dos pais, por exemplo, aquele pai estava trabalhando demais, por quê? Muito provavelmente não era porque ele queria trabalhar, ele devia ter que trabalhar, estava fazendo o que era possível para ele. E se a gente pode falar em culpa, é algo meio que compartilhado com a sociedade como um todo, com a família, com o Jamie, com a escola, com esses discursos machistas, e ela é meio espalhada, né? Não tem alguém que fique com essa culpa inteiramente para si, né? E você tinha comentado sobre isso comigo, que você gostou, que a psicóloga entendia que a questão do Jamie não se limitava a ele, mas a todo mundo em volta dele. Sim. Pô, eu não lembro, não sei se você vai lembrar, mas na faculdade, eu acho que era isso estava escrito na parede do centro acadêmico, que assim, quem só sabe de psicologia, nem de psicologia sabe. Se a gente entende as pessoas só de maneira individual, como se a gente pensar, esse menino que é um criminoso, ele que tem algum problema nele e ele fez com que ele cometesse o assassinato, a gente não está entendendo direito as coisas, né? É sempre mais complexo. É muito fácil pra gente falar, não, mas o Jamie era um psicopata, então é um caso à parte, tá tudo resolvido, bora pra frente. O aterrador é que isso seja comum, né? Que isso tenha a ver com o jeito com que os meninos são formados. Eu falo isso não só como psicólogo, mas como um homem, alguém que sentiu na pele isso, né? Toda a pressão por desempenho que ele tem, né? Ele quer ser um menino capaz, no sentido de ser admirado pelos outros, de ser gostado. Você vê no final do atendimento dele lá com a psicóloga, ele tá desesperado para ela dizer para ela dizer que gosta dele, né? Tá, então você acha que a grande questão do Jamie é a masculinidade? Pegando a perspectiva do Jamie, eu não diria que é, não. Talvez ele nem se dê conta exatamente do que tá rolando com ele. Se for para dizer uma questão dele, parece que assim, ele quer ser acolhido, ele quer ser amado pelo pai, principalmente, né? Isso fica bem claro no início da série. No episódio com a psicóloga, ele tá desesperado para saber se ela gosta dele, sendo daquele jeito que ele é. Então, assim, da perspectiva dele, eu diria que é por aí. A gente, olhando de fora, vê que vai ter que lidar com essas questões, né, de masculinidade tóxica, mas eu não sei se ele se dá conta até o episódio final, que a gente só escuta ele dizendo também pro pai, né, que ele vai se declarar culpado. Então talvez ele esteja nesse processo aí de se dar conta do que ele fez, das consequências e tal. Você acha que foi por isso que a psicóloga, ao final do terceiro episódio, pediu pra ele aceitar qualquer ajuda psicológica que oferecesse a ele? Acho que pode ser por isso, por ver que ele tá sofrendo, eu acho que principalmente pelo sofrimento dele, né, ele tava ali sofrendo, e talvez por questões que ele ainda não tenha muita consciência ainda, né, do que faz ele sofrer. Entendi. Engraçado que foi no terceiro episódio que eu comecei a entender um pouco mais as motivações do Jamie. Porque no segundo episódio, nos é mostrada a questão do bullying. Né? Como se a menina fizesse bullying com ele. Eu achei que talvez fosse essa a questão. Mas no episódio 3, fica claro que logo no início, nas primeiras perguntas, ela já leva para esse caminho da masculinidade.
E aí eu acho que no episódio 4, isso meio que se confirma. Porque ela começa a perguntar do pai, né, no 3, no início do 3. Ela começa a perguntar do pai e do avô, se eu não me engano. E nem tinha passado pela minha cabeça a questão do machismo, da misoginia. É mesmo? Não tinha passado pela minha cabeça. Pra mim, a motivação principal talvez fosse o bullying. Mas eu acho que o 4º episódio tá ali pra mostrar que o modelo de masculinidade que o Jamie tem é de agressividade, né? O pai, ele é agressivo. E é engraçado que a gente vê esses traços de agressividade no pai num momento quase que justificável, né? A van dele tinha sido pichada, ele encontrou os pichadores, ele ficou com muita raiva e foi pra cima deles. Mas nesse rompante de raiva, você vê a esposa e a filha com uma cara de muito terror, muito pavor. Então, assim, não é legal. Se fosse a mãe naquela situação, será que a mãe ia agir dessa mesma forma? Será que a filha ia? Então eu fiquei pensando nisso, que assim, a série vai dando dicas, né? Vai dando indícios de que a misoginia está presente nos atos mais corriqueiros. E que se você assistiu a série e não notou isso... Tá assistindo errado. Tá assistindo errado. Tá assistindo errado. Pois é, você Não, achou eu isso? acho que sim. Acho que é um dos pontos centrais. Mas, como você falou, tem a questão do possível bullying também. Ele muito provavelmente se sentiu ofendido ali. Agora, o menino se sentiu ofendido e a resposta dele ser essa brutal, né? Aí isso tem a ver com um modelo de masculinidade, né? Entendi. Tem a ver com... E, como eu falei, a série é boa porque ela não dá resposta fácil. Não é só, ele foi doutrinado por um pensamento masculino e tal. Misógino não é só isso, né? Ele também teve o evento, ele muito provavelmente se sentiu diminuído, virou chacota lá na escola. Ele foi rejeitado por essa menina, né? Ele diz que foi atrás dela justamente quando ela estava frágil. Isso também tem a ver, né, com esse pensamento machista de, não sei como chamar, uma espécie de erotização da fragilidade, né, feminina. Então, tá tudo meio que intrincado. É como eu vejo, pelo menos. Bom, me fala mais uma coisa. O que mais mexeu com você nessa série? É difícil determinar uma coisa só, mas... por mais que essa questão, né, da masculinidade tenha sido um dos pontos centrais e que tenha me tocado também, o que mais mexeu comigo foi no episódio 2 a sensação de que assim, tem uma distância geracional absurda. Né? Como se o quanto que os adultos estavam perdidos tentando lidar com aquilo que aconteceu. Né? Com um menino de 13 anos que mata uma outra menina, eles vão na escola, eles mesmos já passaram por a escola e os policiais estão lá, eles veem como que aquele ambiente tem um monte de problema. Como eles não estão conseguindo conversar com os adolescentes, né? E que acho que esse é um desafio nosso, né? Como é que se lida entre as diferentes gerações, as gerações que estão vindo agora, geração Z, geração Alpha, que estão sendo criadas desde cedo, com internet a todo momento, com smartphone, redes sociais, e como isso impacta a gente. Essa foi a parte que mais mexeu comigo. Entendi. Você sendo homem, o que essa questão sobre a masculinidade te impactou? Como homem, uma coisa que mexeu comigo foi relembrar esse meu período da adolescência até o momento em que eu me dei conta disso, né? Que a gente se dá conta não tão claramente como eu estou falando agora, né? Mas a gente meio que entende que ser homem tem a ver com desempenho, tem a ver com você ser forte, tem a ver com você ser bom, ser capaz, em você ficar com muitas meninas. Então, o que é passado para os meninos é isso. Se você não consegue chegar nesse ideal, tem algum problema com você, né? Que é o que acontece com o James. Você vira um fracassado e aí já é meio caminho andado para você entrar nessa onda, né? Lá do incel, do celibatário involuntário, né? De achar que a culpa é das mulheres. Quando, na verdade, isso é o próprio machismo. Engraçado que você está comentando sobre a questão do desempenho nos homens. Eu penso que para as mulheres é quase que o contrário. Para as mulheres basta você ter uma aparência física bonita. É para virar coisa, né? A socialização das mulheres é para virar um objeto de desejo dos homens. E os homens para serem super capazes, para serem máquinas de desempenho em vários níveis, né? E é engraçado que quando nós mulheres vamos atrás do desempenho, isso fragiliza os homens. É o que a gente chama de masculinidade frágil. Sim.
Ainda nesse assunto que você falou, né, da pressão por desempenho nos meninos que estão virando homens, me fez pensar que desde o primeiro episódio, eu acho que ele fala algo assim, né? Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz, né? Não fiz nada de errado. Porque, imagino eu, muito provavelmente na cabeça dele, ele estava só fazendo o que um homem devia fazer, né? A menina insultou ele, rejeitou ele, então era meio que direito dele dispor do corpo dela daquela forma. Engraçado, quando eu ouvi ele falando isso várias vezes, pra mim era uma tentativa dele de se mostrar inocente. Uhum. Pra mim não ficou claro na série que ele não acha que o que ele fez é errado. Uhum. Pra mim, a maioria das coisas que o Jamie fala era no sentido de eu não sou culpado, eu não fiz o crime, entendeu? Uhum. Entendi. Entendeu? Acho que é uma interpretação possível. Eu falei por esse outro caminho, né? Porque me parece que tem mais a ver com essa questão masculina mesmo, como se assim, se ele fosse o sujeito que as mulheres têm que estar à disposição dele, né? Tanto é que ele fala dessa forma, né? Tipo assim, só matei ela, né? Não fala com essas palavras, mas ele fala assim, eu podia ter feito pior, né? É como se fosse direito dele ter feito pior. E é pensando nisso, né, que parecia que ele entendia que ele tinha direito de fazer pior, ou então ele poderia fazer pior, que isso mostra como a questão não é só dele, né? A questão tem a ver com um modelo de masculinidade que está para além dele. Não é à toa que a taxa de feminicídios é alarmante, não é à toa que esse tipo de crime seja mais comum de homens para mulheres e não do inverso. Isso não é puramente uma questão individual dele. Não é coincidência também, né? Não Ter é mais homens coincidência. fazendo esse tipo de... Por isso que eu acho que pensar por esse viés ajuda a gente a compreender melhor do que o viés da psicopatologização, de dizer que tem algo de errado só com ele. Entendi. Bom, então você curtiu a série? Curti demais. Você acha que ela deixou Sim. pontas soltas? Algumas questões não respondidas. Deixou muita ponta solta, mas eu acho que é para ser assim mesmo, né? Boas obras de arte dão o que pensar, mexem com a gente, colocam um problema para a gente ter que se haver com ele mesmo. Essa série me lembrou muito as tragédias gregas, como assim, a culpa nunca é individualizada, ela está sempre espalhada, tem sempre uns elementos complexos, muita coisa acontecendo. E aí, claro, né, nas tragédias gregas, o herói trágico, ele perde a medida, ele faz uma besteira. O James comete um crime, né? Mas o crime não é só dele, né? Tem um monte de elementos que estão compondo essa tragédia. Então, por isso que eu achei ela muito boa, né? E a tragédia grega fazia isso, colocava uma questão para a polis, para a população ter que pensar. E eu acho que é isso que essa série faz. Assim, sociedade, né? Os homens, as mulheres, os jovens, os adultos, quem trabalha em escola, quem já passou por escola, como é que você, de alguma forma, se responsabiliza por esse cenário, né, de violência e de inúmeras violências. E, além disso, ela aborda essa questão da masculinidade numa perspectiva masculina, né? Acho que os diretores, o pessoal que produziu a série eram principalmente homens, e ela mostra como se dá esse processo do tornar-se homem, porque ser homem não é uma coisa natural, assim como ser mulher não é uma coisa totalmente natural, isso não vem dado da natureza pra gente, isso é constituído socialmente. Então eu achei legal ela conseguir mostrar isso pra gente e no nosso contexto contemporâneo, né? Ainda que a série seja lá na Inglaterra, que eu acho que a gente tem que guardar as devidas proporções, talvez aquele atendimento da psicóloga faça muito sentido naquele contexto lá daquela cultura, pra gente aqui no Brasil seja diferente, mas tem muitos pontos de contato, muita coisa que parece familiar pra gente ali, né? Olha, eu tirei minhas dúvidas. Tirou mesmo? Tirei. Vou deixar aqui o convite para que, caso alguém tenha alguma outra pergunta, pode mandar. Você vai responder, tá? Tá bom, prometo.